Saudações, torcedor Coxa Branca, começando o vídeo de hoje. Coritiba estreou ontem com derrota no Campeonato Brasileiro, derrota para o Red Bull Bragantino 1-0, um jogo condicionado pela expulsão do Josué ainda na primeira etapa, mas o Coxa já não vinha fazendo uma boa partida mesmo antes da expulsão, o Bragantino dominando as ações do jogo, Coritiba pouco conseguindo atacar, e depois disso foi um ataque contra a defesa, Pedro Morisco salvando, mesmo tendo falhado no lance da expulsão, depois ele foi o melhor jogador em campo. Só que aí no segundo tempo, muita pressão do Bragantino, até que nos acréscimos o Bragantino encontrou o gol. Falha, na minha opinião, do Maicon, ele não pulou no lance, o Juninho Capixaba fez o gol e o Coritiba foi punido pela postura que teve nos acréscimos. Então estreamos com derrota, foi um choque da realidade. Todos os alertas possíveis estão acesos, diretoria não contrata, temos posições carentes, precisa de lateral, precisa de centroavante, precisa qualificar praticamente todas as posições do elenco para o Coritiba conseguir enfrentar as outras equipes da competição. O nível é outro e ontem a gente teve uma amostra disso, sendo que o Bragantino não é uma das principais equipes da competição, ainda assim é um bom time, mas está longe dos times de maior investimento. Perdemos o jogo de ontem, agora temos mais 37 rodadas no campeonato. Hoje eu vou fazer uma análise aqui da pontuação que o Coritiba pode alcançar no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer essa brincadeira e também ver quais que são os nossos adversários de fato nessa competição. Vamos lá então, começando pelos adversários que eu considero que vão disputar a mesma competição que o Coritiba, que é escapar do rebaixamento. Você voltando da Série B e principalmente com o investimento baixíssimo que o Coritiba está fazendo, a tendência é essa, a não ser que ocorra algo fora do normal, essa equipe encaixe de uma maneira impressionante, a tendência é que o Coritiba lute até o fim da competição para não ser rebaixado. E os adversários que eu vejo nesse cenário são o Atlético Paranaense, ontem venceu, depois eu vou falar dos jogos que aconteceram nessa rodada até agora. O Atlético venceu essa primeira rodada, mas está vindo da Série B, então todos os times que estão vindo da Série B eu considero que são adversários do Coritiba. Chapecoense, o mesmo cenário. Aí temos o Coxa, obviamente. O Internacional perdeu ontem e teve uma dificuldade muito grande no ano passado, escapou na última rodada contra o Bragantino. Vamos ver como o Inter se comporta. A princípio deixo nesse grupo de times que disputam com o Coritiba. Remo veio da Série B também. São Paulo ontem ganhou um jogo importantíssimo para uma equipe que eu acho que vai brigar do meio para baixo da tabela. São Paulo numa crise ali interminável. Essa crise pode aumentar durante o ano e isso influenciar em campo, mas o São Paulo conseguiu algo que poucas equipes vão conseguir, que é vencer o Flamengo. O Santos perdeu para a Chapecoense e o Santos tem tido anos de dificuldade, jogou a Série B em 2024, no passado não fez um bom campeonato. Vamos ver como que o Santos se comporta. O Vasco, eu tenho curiosidade de ver como que a equipe vai ficar após a saída do Ryan, que foi para o Bournemouth da Premier League, né? Era o principal jogador da equipe. É um time que eu não acharia que brigaria ali na parte de baixo, mas perdeu o principal jogador. Era um cara que conseguia encontrar muitos pontos para o Vasco. E por fim, o Vitória. O Vitória já começou com os 3 pontos, fez o dever de casa, mas eu acho que vai brigar ali na parte de baixo, também é um time com investimento menor. Das outras equipes ali eu tirei, eu só fiquei em dúvida. O Botafogo tem algo que pode acontecer durante o ano, que é essa crise em relação ao John Textor piorar e isso se refletir em campo, mas tem bons jogadores, então talvez essa crise não atinja o ponto de brigar lá embaixo. E o Mirassol, que é uma equipe de uma cidade pequena, que vai jogar Libertadores pela primeira vez, fez um excelente campeonato no ano passado. Vamos ver se eles conseguem manter o rendimento. Acho que ainda em 2026 não veremos o Mirassol brigando lá na parte de baixo, mas deixamos em aberto para eventuais surpresas. E passando pela primeira rodada, Coxa perdeu do Bragantino 1-0, confronto direto, Vitória ganhou do Remo de 2-0. Internacional e Atlético, 2 times que eu acho que também brigam lá embaixo. O Atlético venceu 1-0, Atlético Mineiro e Palmeiras 2-2, Fluminense e Grêmio 2-1 Fluminense, Chape e Santos 4-2 para Chape. Depois eu entrei no SofaScore para olhar como foi o andamento da partida, né, nas ações do jogo, e foi um domínio absoluto do Santos. A Chapecoense achou essa vitória e
para as equipes que estão lá embaixo, cada vez que você consegue somar os 3 pontos é muito importante. Corinthians e Bahia, 2-1 para o Bahia fora de casa. E o São Paulo, que eu coloquei ali como candidato a disputar com a gente, 2-1 contra o Flamengo, resultado importantíssimo para o São Paulo. Vamos ver como que eles se mantêm ao longo da competição nas próximas partidas, ver se eles fogem dessa primeira impressão que temos, que vai ser um ano difícil para eles, ou se mantém lá embaixo. E hoje ainda temos Mirassol e Vasco, Botafogo e Cruzeiro, jogos para ficar de olho também. E a brincadeira do dia é achar 23 pontos para o Coritiba no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A gente sempre fala ali para escapar do rebaixamento, 45, 46 pontos. Então, para facilitar a conta ali, eu deixei 46. Então, metade desse objetivo seriam 23 pontos no primeiro turno. Já começamos perdendo para o Bragantino. Era um jogo que eu considerava muito importante pontuar. A expulsão foi muito determinante no que foi o jogo. O Bragantino é um bom time, mas vai fazer falta esse pontinho. Próximo jogo, Cruzeiro e Coritiba, próxima quinta-feira, no Mineirão, 9h30 da noite. Cruzeiro foi o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado, tem muito investimento, tem uma SAF que o dono é torcedor do Cruzeiro, torcedor fanático do Cruzeiro, e coloca dinheiro mesmo, contratou o Gerson por um caminhão de dinheiro. Então é muito, muito diferente o patamar das duas equipes. Com isso eu considero extremamente improvável que o Coritiba vá lá e pontue. Então deixamos aqui os 0 pontos para essa partida com o Cruzeiro. Se fizer um ponto, é lucro. E vão deixando nos comentários se concordam com a minha análise também, se eu tô muito pessimista ou se você é otimista demais. E nesse primeiro momento eu não vou somar os pontos, vou só colocando aqui, depois a gente vê quando terminar quantos pontos que deu. Chapecoense em Coritiba, terceiro jogo do Coxa na competição. Segundo jogo seguido fora de casa, a Chape é um adversário direto da gente, mas vai ser um jogo difícil. Ano passado vencemos a Chape lá 2-1, bem no comecinho da Série B. Coritiba teria que ir lá para vencer, né? Acho possível vencer, mas vamos colocar um pontinho aqui, vamos ser um pouquinho mais pés no chão. Depois São Paulo, Coritiba e São Paulo no Couto Pereira, dia 26 de fevereiro, 8 da noite. Aí é um jogo que você já vai seguir o que eu estou imaginando. 3 rodadas sem vitória, tem que ganhar. Você não pode começar um Brasileirão com 4 jogos sem vencer. Então vou colocar aqui 3 pontos contra o São Paulo. E confronto direto, se baseando naquela opinião minha que o São Paulo vai brigar ali do meio para baixo da tabela. Aí, Corinthians e Coritiba. Esse jogo eu não vejo nenhuma chance, analisando friamente. O Coxa nunca ganhou na Neoquímica Arena. Todos os jogos lá que eu me lembro foram péssimos. Então, o Corinthians eu não acho uma equipe espetacular, mas tem qualidade, tem jogadores muito bons. Então, 0 pontos nessa rodada. Coritiba e Remo. Aí não tem nem negociação, né? É um jogo que tem que fazer os 3 pontos. Não tem outra opção a não ser vencer. Mirassol e Coritiba em Mirassol. Uma derrota, a impressão inicial de uma derrota, né? O Mirassol é muito forte em casa, então, assim como o jogo contra o Corinthians, contra o Cruzeiro, assim, eu acho que se trouxer um ponto é muito bom, assim. E depois, o clássico Atletiba na Arena da Baixada. Clássico sempre é um jogo difícil, a gente está num momento que estamos prevalecendo sobre o Atlético, não perdemos há bastante tempo, não tomamos gol, vencemos as últimas 2 partidas lá na Baixada, as 2 por 1-0. O que podemos colocar aqui? Deixa eu alterar a partida. Botar 3 pontos. Vencemos as últimas 2, vamos botar 3 pontos aqui, porque a gente vai ter que achar ponto. O objetivo é chegar aos 23. Coritiba e Vasco. Coritiba e Vasco. Será que o Coxa emenda 2 vitórias consecutivas? Vasco, eu citei ali que talvez brigue na parte mais de baixo. Vamos ver como que eles se adaptam à saída do Rayhan. Vamos colocar 3 pontos. 2 vitórias seguidas para embalar.
Aí vem um jogo que eu considero muito difícil, mesmo sendo em casa. O Fluminense eu acho que vai surpreender nesse campeonato, fez boas contratações, contratou o Guilherme Arana, que é um jogador que até pouco tempo atrás jogava na seleção brasileira, estreou o Savarino ontem. Então, acho um jogo difícil. Vamos fazer o Coritiba segurando ali um pontinho. Então vamos lá, fechamos a primeira metade ali do turno. Depois, Botafogo e Coritiba fora de casa. Eu acho que não vai dar tempo do Botafogo entrar numa crise muito grande. Dia 12 de abril esse jogo. Então 0 pontos. Coritiba e Atlético Mineiro, mais uma equipe forte. Vou colocar um ponto a princípio aqui. Vão deixando nos comentários o que vocês acham. Grêmio e Coritiba. A gente lá, logo que inaugurou a Arena do Grêmio, se não me engano, o Coxa ganhou 2 vezes seguidas lá. 2 anos no Campeonato Brasileiro. Depois não teve mais tanto sucesso. Vamos deixar 0 pontos por enquanto. Vitória e Coxa no Barradão. Maio esse jogo. Jogo difícil, mas como é um adversário direto, vamos colocar um pontinho aqui. O Vitória tem um desempenho muito bom em casa, mas o Coritiba em determinado momento vai ter que pontuar fora também. Coritiba e Inter, 10 de maio. Aqui os jogos não, a tabela detalhada não saiu nessa altura do campeonato ainda, então tá tudo meio padronizado ali, os horários, tudo 3 da tarde, né? Depois a gente vê quando for atualizando, vamos mudando aqui também. Aqui eu vou colocar os 3 pontos. Coritiba tem que encontrar ponto para chegar aos 23. Santos e Coritiba. Coritiba faz tempo que não tem bom desempenho na Vila Belmiro, né? É um confronto que a princípio eu considero direto, mas vai ser difícil pontuar lá. Deixar 0 por enquanto. Bahia e Coxa. Bahia tem um time muito forte. Ontem venceu o Corinthians fora de casa. Tem muito investimento do Grupo City, uma SAF que coloca dinheiro, né? Ao contrário de outras SAFs que a gente conhece. Então vamos deixar um pontinho ali no jogo contra o Bahia. E aí os 2 últimos jogos do turno, Flamengo e Coritiba no Maracanã. Acho que não precisa nem analisar muito, né? Vai ser praticamente um milagre fazer ponto lá no Maracanã. E depois Palmeiras e Coxa em casa. Vou deixar com 0 por enquanto. Vamos fazer a somatória? Aqui, 1, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Até que tem mais ponto que eu esperava. Faltam 3 pontos aí para a gente fechar 23. Onde que podemos encontrar esses pontos? Eu vou desconsiderar aqui Coritiba e Palmeiras e Coritiba e Flamengo. Podemos aumentar a pontuação aonde? Quem sabe no jogo contra os... É uma vitória a mais que falta, né? Quem que o Coritiba pode surpreender aqui? Que eu coloquei derrota. Tá difícil encontrar, né? Contra o Santos. Ou achar 3 empates. Vamos colocar uma vitória lá no Barradão? Deixa eu achar aqui o Vitória para mudar aqui. Então aumentou 2 pontos na nossa conta. Fomos a 22, tem que achar mais um pontinho. Vamos achar esse pontinho contra o Santos. Pontinho contra o Santos. Vamos confirmar a conta. 1 contra a Chape. A partir do jogo contra a Chape. 1, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23. Achamos os 23 pontos do Coritiba no primeiro turno. Foi difícil, hein? É bem otimista esse cenário. Tem jogos aí que eu vejo dificuldade do Coritiba fazer esses 3 pontos. É só uma brincadeira, né, gente? Mas vão deixando aí nos comentários o que vocês esperam. Eu não acho que o Coritiba vai fazer esses 23 pontos, mas aqui a gente tentou cavar para atingir o nosso objetivo nessa primeira metade de campeonato. Algumas considerações sobre esses primeiros 19 jogos. Vitórias fora de casa que eu coloquei só o Atletiba e contra o Vitória. Além disso, venceu em casa São Paulo, Remo, Vasco e Internacional. É complicado, tá? Então deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Também o que o Coritiba está precisando, né? Muita contratação, e ao longo do campeonato também eu vou atualizando essa previsão aí, vamos comparando com o que eu fiz hoje,
mas o cenário assim é bem preocupante. Vamos iniciar aqui com uma sequência muito ruim. Esses 3 jogos, levando em conta que perdemos ontem, já agora pega o Cruzeiro, depois a Chape fora, depois um jogo complicado com o São Paulo, que é um confronto a princípio direto, Corinthians, que a gente tem um retrospecto muito ruim fora de casa. Então tem pouco descanso, poucos momentos de alívio nessa competição. E por fim, aquela sequência ali com Flamengo e Palmeiras, que a CBF não foi nada legal com a gente. E além do Flamengo e Palmeiras, tem o Bahia antes, que é uma equipe muito forte. Então 3 jogos dificílimos para fechar a competição, pensando lá no fim do ano, né? Se encerrar a competição contra Bahia, Flamengo e Palmeiras vai ser bem complicado. O Curitiba não pode chegar nessas 3 últimas rodadas dependendo de pontuar. Então é isso, gente. Hoje foi mais uma brincadeira aqui para ver o que espera a gente ao longo dessa competição. Deixa aí nos comentários se fui otimista demais nessa análise, se fui pessimista, o que vocês acham que pode acontecer. Vai ser dureza essa competição. Curitiba precisa reforçar muito para conseguir competir. Ontem a gente viu isso contra uma equipe que não é uma das mais fortes, o sufoco que foi, como o Bragantino se impôs ali no começo da partida. Então vai ser uma longa jornada. Só voltando aqui à tabela, deixa eu abrir aqui. Tem uma observação que é depois do jogo contra o Flamengo. Flamengo dia 31 a princípio, 31 de maio. Depois do campeonato só volta quase 2 meses depois, no dia 22 de julho. Quase 2 meses parados por causa da Copa do Mundo. Então, se chegar ali meio apertado, eu estou vendo se repetir a novela do desespero que foi em 2023, quando o time começa muito mal a competição e a Tricorp sai contratando jogadores veteranos, pagando uma fortuna, que foi o Samaris, o Slimani, o Gessé, tudo no desespero para tentar resolver a situação. Se o Curitiba não pontuar muito nesses 18 primeiros jogos, eu vejo esse desespero acontecendo novamente depois da parada para a Copa do Mundo. Então é isso, gente. Finalizamos aqui nossa simulação do Brasileirão do Curitiba. Como eu falei, deixa aí nos comentários o que você acha, quantos pontos você acha que o Curitiba faz, qual o jogo que eu falei uma bobagem tremenda que não é isso, qual o jogo que eu fui pessimista demais, tá bom? Deixa tudo aí nos comentários. Valeu, gente!